Lição de número 5. A missão da Igreja de Cristo. Lição de número 5. A missão da Igreja de Cristo. 4 de fevereiro de 2024. Textuário. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Verdade prática. Como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Leitura bíblica em classe. Marcos capítulo 16, verso 14 ao 20. Atos capítulo 2, verso 42 ao 47. Marcos capítulo 16, verso 14, 15, 16 ao 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Atos capítulo 2, verso 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Introdução. Nesta lição, vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita, quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, verso 19. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão, e finalmente é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Tópico 1. Pregação e instrução. Subtópico 1. Proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo
Mateus, capítulo 16, verso 18, como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregar o Evangelho. Marcos, capítulo 16, verso 14 ao 20. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego kerisó, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Mateus, capítulo 3, verso 1. E Jesus Cristo quando começou a pregar. Mateus, capítulo 4, verso 17. Sobre o tópico 2 e o tópico 1. O objeto da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizou. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento, e o seu sentido é o de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos capítulo 5, verso 4 ao 42. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o Evangelho do Reino de Deus, revelado em Cristo. Atos capítulo 8, verso 12. Sobre o tópico 3 e o tópico 1, discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular do grego mateteuo ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo grego matetes ocorre 261 vezes. O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus capítulo 28, verso 19, para designar a grande comissão. Ide, ensinai todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo, ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local, sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio de Jesus Cristo. Tópico 2. Adoração e edificação. Uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Mateus capítulo 4, verso 10. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. É viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia.
traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. A palavra culto, nesse sentido, traz o termo grego latreia. O sentido é o de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Sobre o tópico 2, uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikodomé, traduzida como edificar, é usado no seu sentido literal de construir um edifício e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido, é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha. Mateus capítulo 7, verso 24. E no segundo sentido, em Efésios capítulo 4, verso 12. Nessa última referência, o apóstolo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Este, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer edificação à igreja. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Assim, quem fala em línguas em público, sem interpretação, edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 4. Contudo, não edifica a igreja que não entendeu o que foi dito. 1 Coríntios capítulo 14, verso 5. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem a edificar uns aos outros. Tópico 3. Comunhão e socialização. A fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Atos capítulo 2, verso 42. A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. 1 João capítulo 1, verso 7. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Sobre o tópico 2 do tópico 3, unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. 1 João, capítulo 1, verso 3. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. João 17, verso 21. Um dos grandes males da igreja odierna está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Hebreus capítulo 13, verso 16. Subtópico 3 do tópico 3. A fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinoneo possui também o sentido de ajuda contributiva e partilha. É usado por Paulo com esse sentido em Romanos capítulo 12, verso 13. O sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do Evangelho. Filipenses capítulo 4, verso 15. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus.
é o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé da maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou mais pobres. Jesus ressaltou esse fato. Mateus capítulo 25, verso 35 e 36. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar para esse fato. Tiago capítulo 2, versos 15 e 16. Conclusão. Vimos que a igreja de Cristo tem uma grande missão na terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá das densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.